Tudo bom, professor? Um prazer te receber por aqui. Bom dia, boa tarde, na verdade, boa tarde a você, aos espectadores. É muito bom mesmo participar aqui e escutar o João, porque a gente tem muita identidade aí na interpretação do Brasil e dessa independência da gente. Essa independência, inclusive, é questionada pelo livro que vocês lançaram no ano Sim, passado. Você e o professor Luiz Bernardo Pericaz, né? Independência do Brasil, isso. a história que não terminou. Tem tudo a ver com isso que o professor João colocava agora, né? Da gente repensar o que foi essa independência. Mas eu quero ouvir de você também. Conta pra gente. Não, o livro saiu exatamente no início do ano passado, eu e o Pericaz, nós trabalhamos junto lá no programa, e a gente nós estávamos dando uma disciplina sobre o pensamento político da esquerda brasileira, tal. Aí pensamos, bom, vamos fazer um livro para recuperar um livro que foi feito há um tempo atrás, quando o Brasil fez 100 anos de independência. É um livro interessante porque já questionava essa questão. O Brasil fez uma independência, então, obviamente, a gente chegou a uma conclusão que é um processo de independência em processo. Por isso que tem o título, né? A independência do Brasil, uma história que não terminou. Né? Por quê? Porque nós estamos num processo. E é interessante essa última fala do João, né? Dizendo que a abolição, o Brasil é um país que não fez a abolição, porque, na verdade, a abolição da escravidão também é um processo em andamento, assim como a nossa independência. Vocês falavam o seguinte, né? Eu peguei esse final. Nos Estados Unidos o pessoal faz uma grande festa cívica e no Brasil não. Mas exatamente pela característica do processo da independência. Como é que foi a independência lá e como foi aqui. Lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma revolução democrática, anticolonial e nacional. Isso é uma coisa importante. Quer dizer, houve um confronto armado contra a metrópole, houve organização popular, né, brigadas populares que se organizam independentemente do Estado e que vão para o confronto afirmando o caráter nacional, dizendo: oh, nós não queremos nenhuma identidade com a nossa metrópole, queremos construir uma nação autônoma e independente. O Brasil, o nosso processo de independência ele foi muito complicado. Primeiro, não dá para dizer que houve uma revolução no Brasil. Por quê? Porque a ruptura com Portugal não implicou uma ruptura com a estrutura econômico-social colonial. Quer dizer, na verdade, a gente faz uma independência, de um lado, de Portugal, até porque Portugal era uma metrópole decadente, o Brasil era mais rico do que a própria metrópole e tal, mas, por outro lado, não se afirma um projeto, um projeto nacional né, e democrático, porque não se abole a escravidão, muito pelo contrário, se reafirma, né? Não se consegue afirmar um projeto de nação autônoma, independente, e se afirma, de certa maneira, um império que vai funcionar em dois momentos, dois reinados, né? O reinado do Dom Pedro I, as regências e o reinado do Dom Pedro II, o segundo reinado, onde se aprofundam as formas de dependência e se insere o Brasil no âmbito de uma dependência econômica dos polos econômicos mais importantes do mundo. Então, quer dizer, o processo de independência foi um processo de afirmação, eu diria, da economia colonial. Daí, dizer que a independência do Brasil é um processo resolvido, não. Né? Não só não é resolvido, como muitos problemas do período colonial continuam. Né? Por exemplo, a questão negra. Né? Estou dando um exemplo. Quer dizer, o Brasil abole a escravidão em 1888, faz a Lei Áurea, mas não tem nenhuma política de inclusão daqueles ex-escravizados que passam a ser trabalhadores livres, mas não são absorvidos no processo produtivo. Então, onde é que eles vão morar? Palafitas, nos morros, nas periferias. Quer dizer, esse elemento que existe hoje, quer dizer, quem mora nos morros, quem mora nas palafitas, quem mora nas periferias, a maioria da população negra,
Quer dizer, tem a ver diretamente com esse processo de independência e de construção de uma nação que não incluiu uma parte enorme da sua população no processo de construção do país. É curioso, professor, em relação a vários dos nossos problemas que persistem ainda na nossa sociedade, eles têm a ver com a gente não ter tido processos de ruptura, a gente ter sempre um viés conciliatório, né? Então a gente sempre teve essas transições conciliatórias. Sabe que ontem eu conversava com um grande amigo jornalista, o Leandro Fortes, e ele criticava esse viés conciliatório do povo brasileiro e do presidente Lula. Porque o que a gente vê agora em relação às próprias Forças Armadas é essa tendência à conciliação. O professor João agora falava sobre isso, né? Que a gente até então não tinha como avaliar o que seria feito pelo governo Lula, mas neste momento já é possível. Lula não quer mexer com militares, ele não quer comprar essa briga, esse problema. E talvez isso seja prejudicial para a gente enquanto a sociedade. A gente não vai virar essa página. Como você vê essa questão? Olha, eu acho que é bem por aí, mas eu acho que a coisa é muito mais complicada, né? Primeiro, quer dizer, quando você fala em ruptura, são dois momentos. Ruptura da estrutura colonial. Quer dizer, o Brasil é um país dependente, ele se insere de forma dependente na economia internacional. A segunda coisa é a seguinte, a necessidade de se afirmar um projeto nacional. A gente sabe que no mundo de hoje, pensar no mundo de hoje, né, nenhum país vai conseguir ser autônomo e ter uma condição de se afirmar como país dentro da lógica do capitalismo. Por quê? Primeiro porque o capitalismo já é uma forma econômica, um modo de produção, uma forma de sociedade, sociabilidade, em decadência, né? Em crise. Veja aí como está o mundo. Né? Segundo, quer dizer, há uma alternativa que não é na perspectiva do capitalismo, que seria aprofundar, primeiro, a luta democrática e além daquilo que constituiu o Brasil. Vamos pensar no Brasil. Quer dizer, o que constituiu o Brasil? Quando a gente faz a independência, os processos, o primeiro reinado, as regências e o segundo reinado, preparam o Brasil para ser um país de uma autocracia burguesa subalterna aos polos internacionais do capital. Isso gerou, portanto, um núcleo que o professor Florestan Fernandes chamava de autocracia burguesa, que na verdade está inspirada na tese do Lenin, da autocracia do czar, quando ele pensava na Rússia. Né? Quer dizer, na verdade, nós não conseguimos romper com a autocracia burguesa. Nós tivemos algumas chances quando a gente pensa no PT, quando ele se constitui, porque o PT se constitui, né, na reconstrução do movimento operário, que tinha tido uma derrota muito grande em 64. Quer dizer, o golpe de Estado foi um golpe que derrotou uma política reformista, que era implementada pela esquerda. O PT aparece como uma alternativa, dizer, olha, a gente surge de uma greve, e aí dessa greve, que é a greve de 78, lá do ABC e tal, né, cria-se um grande movimento, mas o PT não consegue fazer a transcendência. Qual é a transcendência? Romper com o capitalismo. Por que nós temos essa coisa da conciliação? Eu diria no PT, talvez assim, vamos dizer, no núcleo hegemônico, não diria todos os petistas, mas no núcleo hegemônico, no pensamento do presidente Lula, não é? Porque tem que se dar o passo para frente. Qual é o passo para frente? 2002, 2003, quando Lula se elege com mais de 80% de apoio da população, quer dizer, era organizar as massas populares, trazer os núcleos socialistas e fazer a transcendência. Vamos derrotar a autocracia burguesa. A grande questão é que a conciliação, e que tipo de conciliação nós estamos falando? Conciliação de classe? Né? Obviamente, a conciliação não nos permite fazer o avanço político para se colocar um outro projeto de sociedade. E não adianta a gente tergiversar. O projeto é capitalismo ou socialismo, quer dizer, qual é a alternativa que nós queremos. Eu acho que a gente só vai fazer um avanço objetivo, quer dizer, uma verdadeira independência, né, se a gente transcender o capitalismo e montar um governo popular baseado nas necessidades e nas grandes alternativas que o socialismo pode nos dar. Enquanto a gente fizer esse tipo de conciliação, né, nós vamos estar sempre com o rabo preso.
Esse que é o grande dilema do Brasil, eu diria. Dilema, difícil, parece quase uma utopia nesse momento, professor, eu diria. Eu também acho que, não diria que é uma utopia, mas é um momento também de a gente acumular força. O que Sim. é acumular força? Organizar o movimento, né? Fortalecer o movimento social. Porque se a gente tem um movimento social forte, movimento de trabalhadores, trabalhadoras, trabalhadores e trabalhadoras do campo, da cidade, não é? O conjunto da classe trabalhadora brasileira organizada, fazendo pressão, a gente avança. Se a gente, obviamente, desmobiliza, fala, então nós temos que resolver um problema aí, mas não vamos trazer a massa para a rua, aí você desmobiliza. Né? Aí você desmobiliza quem é que se organiza? Um parlamento que hoje está na mão de segmentos reacionários, quer dizer, temos poucos elementos progressistas no parlamento, é um parlamento que expressa a hegemonia econômica e política do Brasil. Então, vamos dizer, qual é a alternativa? É organizar um movimento social, dos trabalhadores, trabalhadoras, movimento dos trabalhadores da cidade e do campo, não é? E, obviamente, com um projeto político diferente. Não adianta a gente falar, vamos fazer uma discussão sobre ecologia, um agronegócio mais ecológico. Isso não existe. Não é? O agronegócio não é pop, não é? Ele não é legal, ele mata. Né? O agro mata. Mata por quê? Porque ele mata qualquer perspectiva de alternativas de produção vinculado ao interesse dos trabalhadores. Né? Não, eles não podem ser ecologistas porque eles têm que ter latifúndios para produzir grandes quantidades de comida, de animais. Enfim, então, quer dizer, são dois projetos antagônicos. Então, o Brasil vai ter que optar. Né? O movimento social brasileiro, trabalhadoras, trabalhadores, né? Os oprimidos, têm que fazer uma opção. E, para isso, nós vamos ter que construir as condições de debate político, de ampla democratização da sociedade, de aprofundamento da democracia na perspectiva dos trabalhadores. Eu acho que esse não tem mistério. Né? O caminho é esse. Agora, é fácil? Claro que não. Aliás, vale ressaltar, vale ressaltar que hoje está acontecendo o grito dos excluídos também em várias cidades pelo país todo, as massas nas ruas pedindo, questionando, né, qual é a comida que você quer, você tem fome de quê, você tem sede de quê, e só para finalizar, porque a gente tem 4 minutinhos, mas eu quero te ouvir sobre isso, uma das pautas do grito dos excluídos é Bolsonaro preso. Você acredita que Bolsonaro vai ser preso? Isso vai ser importante para a gente enquanto sociedade? Qual a sua avaliação? Eu acho que tem um clamor da sociedade para que a gente não ter nenhuma conciliação com os crimes que foram cometidos no Brasil. Né? Bolsonaro ele teve um governo genocida, ele fez um governo criminoso, ele fez um governo ilegal, ele tentou montar um golpe de Estado nas últimas eleições para que o presidente Lula não conseguisse assumir o governo, não diria o poder, porque o governo Lula não está no poder, não, ele está no governo articulado e tentando se equilibrar com forças poderosíssimas que excluem os trabalhadores. Mas eu acho que se a sociedade, tenho convicção, se organizar, porque não adianta só dizer que queremos prender o Bolsonaro. Nós queremos prender o Bolsonaro e avançar em cima de necessidades e de resoluções, resoluções políticas e jurídicas. Quer dizer, não adianta dizer, olha, o Toffoli acenou legal. Claro, ele acenou legal porque ele não tinha acenado legal, né? Porque ele não deixou o Lula ir no enterro do Vavá. Né? Aliás, Vavá, um velho camarada comunista, né? Que era diferente do irmão. Né? Que o irmão não é comunista, é social-democrata, mas o Vavá era um comunista que tinha uma visão exatamente parecida com essa que nós estamos discutindo. Mas o Toffoli não deixou ele no enterro do irmão. Né? Então, quer dizer, ele acenou um pouquinho com a mão esquerda um pouquinho para a direita, ele fez assim, né? Mas, na verdade, nós temos que aprofundar. De fato, houve a prisão de Lula, ela está articulada a prisão de Lula, o impeachment de Dilma e o golpe que foi dado do impeachment, que é mais um golpe do que outra coisa. Né? Quer dizer, e preparou para que se emergisse do subsolo toda a direita fascista que estava escondida ali, esperando o momento para aparecer e dominar o Brasil. Eu acho que nós temos que responder a isso
eu acho que Lula, eu acho que o Bolsonaro tem que ser preso, mas não só ele. Né? O Bolsonaro tem que ser preso e nós temos que avançar politicamente nessa sociedade para ver se a gente consegue dar o primeiro passo, de fato, de consolidação de uma democracia sem conciliação de classe.